Fala galera, estreou então finalmente Os Testamentos das Filhas de Gilead, essa série que segue a história de The Handmaid's Tale, de O Conto da Aia. E deixa eu colocar uma coisa muito importante, né? Pô, a gente já viu os 3 primeiros episódios já desta do que pra mim é a primeira temporada da série, tá? Acredito que a gente vai ter assim, uma continuidade dessa história. E, inclusive, assim, baseado muito no que está colocado pelas críticas americanas, tem um vídeo que eu já trouxe aqui o que foi falado sobre a série por completo já pela crítica americana. Confere aqui no canal. E tem um ponto, tá, para começar essa crítica que, por causa da maneira divisiva, né, as opiniões divisivas em relação à última temporada de Handmaid's Tale, ficou um pouco assim nebuloso, tá? Digamos assim, um pouco nebuloso o quanto que essa história realmente teria efeito e o quanto que essa história que a gente está vendo agora em Os Testamentos realmente seria importante ser contada por causa de alguns problemas da última temporada de The Handmaid's Tale, tá? Onde ela escolheu preparar muitas coisas para essa história que a gente começa a acompanhar agora, do que encerrar de uma maneira um pouco mais definitiva os eventos de The Handmaid's Tale. É a famosa, né, preparação que tem de uma série principal para sua spin-off. Eu sei muito bem essa relação toda polêmica de chamar os Testamentos de spin-off, porque ele é o livro que veio depois, né, de O Conto da Aia e tudo mais. Mas, galera, quanto série de TV, ele, querendo ou não, é uma spin-off da série principal, tá? Ela é uma continuação ali da história, mas ela é, assim, intitulada como uma spin-off. E eu tenho, assim, em relação ainda à última temporada de Handmaid's Tale, alguns pontos que eu gosto bastante, alguns pontos que eu entendo muito do porquê da reclamação, por causa do ritmo, por causa, né, da maneira como se encerra a série também. E algumas coisas que eu realmente não gosto, assim, eu não gosto da escolha deles, da maneira como eles fazem uma última passagem de tempo no último episódio, e a maneira como eles realmente deixam um pouco assim, sabe, amargo o episódio final. Ele fica muito mais emocional do que realmente um ponto de encerramento daquela trama que estava sendo contada, porque não pode ser apenas uma preparação para o que vem pela frente, tá? Esse é um ponto. Ao mesmo tempo, a gente tem a mesma equipe criativa, basicamente, que vem de The Handmaid's Tale para contar essa história aqui de Os Testamentos das Filhas de Gilead, com a presença da Elizabeth Moss, que as críticas americanas me pegaram, tá? Que coisa mais safada, porque a presença da tia Lídia era uma coisa meio óbvia, tá? Não só por causa dela já ter aparecido no material todo promocional, mas porque a tia Lídia é uma peça fundamental nessa história que vai se desenrolar em Os Testamentos. Mas a presença da June, a presença da Elizabeth Moss, tava uma coisa muito incerta, assim, onde muitos falavam que ela não ia participar, talvez fizesse algum tipo de participação em algum outro momento, mas não que ela fosse uma figura realmente de importância dentro da história. Ok. Aí no primeiro episódio, quando ela já apareceu, eu já fiz um... Ah, ela tá ali, não sei o quê. E daí chega no terceiro episódio, ela é uma peça extremamente fundamental para a história. E o quanto que a Elizabeth Moss, nossa June Osborne, a Elizabeth Moss é a produtora executiva da série, assim como ela era também no final de The Handmaid's Tale, dirigiu vários episódios de The Handmaid's Tale também. O quanto que é fundamental ter a presença dela ali nessa história, porque eu não quero entregar algumas coisas em relação ao personagem da Daisy, tá? Mas acho que os indicativos estão claros, assim, de quem é a Daisy. E isso entra também, assim, num campo onde a gente pode discutir muito a maneira como eles estão contando essa história em relação ao que se chama de timeline, tá? Timeline, em relação à idade de personagens e tudo mais, aparentemente a gente pode colocar que isso é um problema. Mas eu quero esquecer dessa parte de problemas porque eu adorei esses 3 primeiros episódios. Eles reconstroem um mundo de Gilead, reconstroem, na verdade, assim, até com essa nova visão um pouco mais jovem da história que a gente está acompanhando, com 2 atrizes que têm uma química e um talento excepcional. O que é Lucy Halliday como a Daisy? O que é Chase Infinity como, né, a nossa Agnes? 2 atrizes assim, ó, fenomenais, tá? Pra mim, a Chase Infinity, ela gravou, eu não sei se ela gravou os Testamentos antes ou depois de uma batalha após a outra, mas é um trabalho que vem muito próximo do outro, tá? Na sua gravação e o lançamento agora vem um pouquinho posterior, né? Mas o quanto que ela tem de
potência e quanto que numa batalha após a outra ela vai muito mais pro externo e aqui ela vai muito mais pro interno até esse breve momento. E o quanto que a personagem da Daisy, cara, da Lucy Halliday, é uma personagem que tem o externo e o interno o tempo todo em cena. Porque a gente tá vendo o que, que ela tá fazendo ali em Gilead e a gente tá acompanhando ao mesmo tempo tudo que aconteceu com ela em Toronto e a gente não acompanha tudo ainda que aconteceu com ela em Toronto. E tanto de descobertas que teremos daqui pra frente com essa personagem. Mas a presença dessas duas atrizes, fazendo essas duas personagens, as protagonistas de Os Testamentos, as Filhas de Gilead, contam demais para fazer também essa história ter uma coisa chamada coração. Então, assim, é um grande acerto do primeiro segundo que abre essa série até o encerramento desse terceiro episódio. E acredito que vai seguir nessa maneira tão bem pensada de como contar essa história também, assim. Não só essa questão de pegar, né, tu tá contando essa história de uma maneira mais jovem, como eu chamei, né? Porque tu tem protagonistas que têm uma idade completamente diferente de quem era um protagonismo, né, de quem tinha esse protagonismo em The Handmaid's Tale. E também tu tem uma mudança de figura por causa de tudo que aconteceu. Tu tem essas consequências que tu tem que colocar também agora nessa série que começa dos eventos que foram 4 anos atrás. Então é muito interessante, tá? De ver como eles mudam a paleta de cores, de como eles mudam também, assim, a maneira de como contar essa história. O fato da gente ter ali a narração, tá? De ter o voice-over, tanto da Agnes quanto da Daisy, é fundamental, porque a gente está vendo essa história realmente ser contada em um ponto de vista que a gente vai chegar quando tiver o encerramento realmente dessa história toda por completo. Então, sabe, são tantos pontos positivos de como vai contando essa história, onde eu simplesmente mergulhei por essas quase 3 horas aqui acompanhando essa história, senti nenhum tipo de peso. Nenhum tipo de peso de ritmo, de coisas e afins, e o quanto que também essa escolha que tem. Né? Sempre quando eles lançam, tá, a série ou a temporada que vai acontecer, aquela coisa toda, e eles lançam 2 episódios, ou lançam 3 episódios, tá? Quando não é um lançamento já colocado como um episódio semanalmente, tá? Quando tem esse primeiro start, assim, é realmente a apresentação de um arco, ou seja, o que, que eles querem que a gente já entenda. Que a gente conheça realmente a Agnes, que a gente conheça realmente a Daisy, e que a gente entenda também o ponto em que essas personagens estão para avançar daí na trama. O avanço todo da trama, do qual é a grande missão, tem ainda muitos pontos que a gente não faz a menor ideia, tá? Porque a série, ela obviamente também vai sofrer diferenças em relação ao material de origem dela, tá? Foi assim também, propriamente na adaptação de The Handmaid's Tale, quanto série de TV, em relação à obra original, ou seja, a gente sabe que esses elementos vão acontecer. Mas tem uma coisa assim que me chamou muita atenção, tá? O momento que tem do jantar no terceiro episódio. E como que fica transformada também, não só por causa do que aconteceu, né, do ataque, da tentativa ali de captura, aquela coisa toda. A gente vai vendo os infiltrados do Mayday também colocados no próprio Guardião da Agnes. Por que que justamente no Guardião da Agnes, né? Por quê? É aquela parte clara, assim, da tentativa toda, que a gente sabe que é essa grande questão de objetivo da série, da reunião da Agnes, na verdade, da Hannah, com a sua mãe, com a June. Então tudo isso está sendo preparado ali. E a presença da Daisy também. Eu não sei se a Daisy sabe, na verdade, toda a história ainda, tá? Não sei se isso vai ficar para ter uma grande descoberta aqui para frente, mas acredito que já saiba sim, ou já sinta sim, tá? Eu não quero conversar mais sobre isso para não entrar em detalhes também dessa história para quem não conhece. Mas o momento ali que tem, né, da apresentação da casa, que, né, tem o almoço, que janta, porque ela já sai à noite, a diferença que tem de reação e o que transforma também a Daisy naquele momento onde ela conhece o comandante, e o quanto que ele é parecido também, né, com o nosso comandante lá de trás, cara, o quanto que o ator, ele ficou com uma expressão muito parecida do... Agora me fugiu completamente o nome do ator, mas ficou muito parecido. E aparentemente para mim aquele comandante, ele é sim responsável desses avanços todos de Gilead,
fora, né, do próprio país. Ou seja, ele é muito responsável também pelo que aconteceu com os pais da Daisy, os pais adotivos da Daisy, no Canadá. Ele é muito responsável por isso que ela tem aquela reação também, desse primeiro contato entre os dois ali e a transformação que a gente vai vendo acontecer com ela sem ter nenhum tipo de necessidade dela verbalizar realmente o que está acontecendo ali. Dá para entender o que ela está sentindo, ou seja, tem sim uma grande importância e ele também está próximo dela e ela principalmente estar próximo dele representa um pouco disso também, desses pontos todos em que ela tem que chegar. Então, a presença da tia Lídia, como a gente vê, cara, né, a maneira como ela é colocada com importância dentro de Gilead também, as transformações que ela foi passando na sua jornada, ela, até assim, visualmente, ela parece estar com uma tia Lídia numa nova perspectiva, como se ela tivesse realmente limpado a sua jornada toda que aconteceu e tivesse essa visão muito mais, digamos, amável de todos ali, sejam os comandantes, seja quem for dentro de Gilead. É interessante ver como ela tá com algo diferente na maneira como ela se porta, e por isso que eu chamei a atenção, inclusive, dessa parte visual, assim. Parece que tem algo diferente já acontecendo com o personagem. O que eu adorei também, essas transformações. E o quanto que a gente vai vendo, né? A relação toda da Agnes com a Paula, a questão toda, cara, nojenta em relação ao dentista, né? Nojento, cara. E como que o segundo episódio também encerra com mais ainda elementos dessa questão mais nojenta da percepção que existe ali dentro de Gilead, quando o Agnes conta ali, né, pro comandante Mackenzie, pro seu pai, e o que vai habilmente sendo mostrado em cortes aqui e ali, sobre a reação que vai desde a caneta, desde o momento de perna, desde um canto de boca ali, sorrindo. Essa percepção toda que a gente já tinha colocado em The Handmaid's Tale, mas agora de uma maneira diferente, porque a gente está falando ali de alguém que está realmente passando por essa transformação, né? Saindo dessa questão do violeta, indo para a questão ali do verde, tu tem um aspecto ainda mais cruel sobre o que está sendo representado ali naquele momento, né? E eu achei exemplar esses 3 primeiros episódios. Me conectou assim, ó, direto. Eu gosto que eles tentam fazer também ali no começo e acho que vai funcionar para quem está sendo um espectador novo, aquela apresentação em relação a Gilead, brevemente colocar em texto, né, o que aconteceu em The Handmaid's Tale, principalmente. A gente vê também essa parte diferente em que Gilead está tratando agora, sem as aias, obviamente a queda das aias por completo, tudo, né, de consequência em relação à história de The Handmaid's Tale. Então, cara, são tantos elementos, né, que esses 3 primeiros episódios eles apresentam, assim, que me deixa, cara, ansioso já para assistir o 4º episódio que vem pela frente. Galera, coloque aqui nos comentários o que acharam desses 3 primeiros episódios de Os Testamentos das Filhas de Gilead. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 reviews aqui, entretenimento, é coisa séria.